Hoje eu vou fazer um treino na esteira, vai ser um treino de 6 quilômetros e vai ser um pouquinho diferente pra mim, por isso eu resolvi gravar, porque vai estar só eu e Miguelzinho em casa. Então eu quero ver como é que vai sair esse treino. Então, galera, bora pra mais um vídeo. Olá, galera, para quem ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Ana e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Corrida na Boa. Esse treino de 6 km era para eu ter feito ontem. Minha planilha deu uma bagunçada um pouquinho. De quinta para sexta, durante a noite, eu tive uma cãibra muito forte na minha perna direita, na minha panturrilha. Durante o dia eu sentia muita dor, dificuldade para andar, mesmo fazendo massagem, liberação. Então, para não dar nenhum problema, nada do tipo, eu optei por deixar o meu treino para ser feito hoje. Mas como meu marido foi trabalhar, só tá eu e o Miguel, e eu decidi fazer esse treino agora de manhã para ver também como é que vai ser, porque no geral quando eu corro na esteira, o meu marido tá em casa e hoje vai estar só eu e o Miguel. Bom, inicialmente o que eu vou fazer? Vou fazer 5 minutos de trote na esteira para dar uma aquecida e depois eu vou fazer uns exercícios de mobilidade. Era para eu fazer os educativos, mas só para dar uma soltada nas minhas pernas, para dar uma alongada, eu vou fazer uns exercícios de mobilidade. Vocês viram que eu coloquei ele para o Miguel desenhar, porque ele queria desenhar e ele tá assistindo o desenho dele. Eu vou fazer agora 5 minutos na esteira, vai ser de trote bem leve mesmo para dar uma aquecida no corpo. Então, bora! Bom, foram 5 minutos na esteira, deram 700 metros e eu fiz a 9 km por hora para dar mesmo uma soltada. E eu queria ver também a questão da minha panturrilha. Foi tranquilo, eu fui conversando aqui com o Miguelzinho, né, filho? Ele tá ali agora assistindo o desenho dele. E eu fui conversando com o Miguelzinho e tá tudo certo. Agora eu vou fazer mobilidade e vamos ver depois dos 6 km como é que vai ser. Tem gente que tá querendo correr na esteira, né, filho? Isso, cuidado, amor. Você gosta da esteira, né, filho? É, né? Vai correr igual a mamãe? Hã? É? Eu fiz os exercícios de mobilidade, fiz rapidinho, eu fiz uma rodada só. Normalmente eu faço 2 rodadas, mas hoje eu fiz uma por questões excepcionais. Mas foi tranquilo, tem sido tranquilo. E é assim, o Miguel gosta de ficar na esteira, de brincar, eu deixo. Se eu precisar fazer umas pausas hoje para dar atenção para ele, eu vou fazer essas pausas, para mim tá tudo certo. E é isso, porque, lógico, a minha prioridade é treinar, mas
A minha maior prioridade é ele, né? Eu dar atenção pra ele, porque só tá eu e ele aqui em casa. Primeira parada, 1,2 km. Miguel tá no quarto dele, eu vou ver o que ele tá fazendo. Quer mais? Tem aí ou acabou? Eu tô no 3º quilômetro. Olha isso. E ele também quer brincar. E é isso, né? Esse é o desafio, mas faz parte. Eu costumo parar no nos meus treinos? Não. Nem pra hidratar, nem pra fazer suplementação de gel ou bananada, nada. Mas, como eu disse, esse treino de hoje eu já tinha consciência que eu ia precisar fazer essas pausas e faz parte, né? Se eu quero treinar, é isso, esse é o desafio. Mas não é um desafio ruim, né? Com o meu pequeno e faz parte do processo. Bom, galera, concluí meu treino de 6 km, foi um treino muito bom mesmo. O Miguel cooperou bastante, me ajudou muito. Ele é uma belezinha, ele é uma criança super tranquila. Precisei fazer 3 pausas, uma foi no quilômetro 1,200, mas foi porque o Miguel tinha sumido no meu campo de visão. E aí eu fiquei preocupada, como tava no silêncio, criança em silêncio, né? Já tava aprontando. Mas eu vim aqui no quarto pra ver, porque ele tinha entrado no quarto dele e ele tava tentando pegar o peluche dele que tava no berço dele. Peguei o peluche, fomos pra sala e eu voltei a correr. Isso foi menos de 1 minuto. Depois eu parei no quilômetro 3, 2 vezes tive que parar, porque ele queria interagir comigo, ele queria brincar na esteira, depois ele queria pegar o meu relógio e depois eu coloquei a música, eu coloquei pra ele uns vídeos que ele gosta de assistir de música. Foi tudo bem, a gente foi conversando, eu fui correndo e foi tudo certo. Consegui concluir o meu treino, fiz os 6 km e 31 e 49, num ritmo pra mim que foi muito bom, ritmo progressivo, gostei muito. E, assim, só compartilhando um pouquinho essa experiência com vocês, antes, essas pausas, pra mim, eram inegociáveis. Eu não fazia pausa nos meus treinos de jeito nenhum. E se eu precisasse fazer pausa por alguma razão, já era motivo para eu parar o meu treino ali e não terminar. Pra mim, ou recomeçar o treino, não, pra mim, a pausa era realmente inegociável. Eu era muito chata com relação a isso. Pausa e horário de treino também, que era uma coisa que pra mim não tinha negociação. E se eu precisasse, às vezes, treinar no final do dia, eu ia treinar, mas era aquela coisa assim que pra mim era um treino que não rendia, não entregava um bom resultado. Nunca gostei. Os meus horários de treino sempre eram entre 5h30 e 6 horas da manhã. Eram os horários que eu me sentia mais confortáveis para poder entregar os treinos. Então, eu tinha essa questão dos horários que pra mim eram, assim, horário e pausa pra mim não tinham negociação. Quando eu tive o Miguel, que eu voltei aos treinos, eu achava que, né, eu ia manter
o mesmo estilo, rotina de treinos antes da gestação. Mas a realidade é outra, quando a prática é completamente diferente. Eu precisei fazer ajustes nos meus horários de treino. Teve momentos que eu precisei fazer pausa porque tinha, principalmente em treinos longos, que chegava no finalzinho do treino, eu encontrava com o Cris e com o Miguel, e o Miguel queria vir correr comigo, queria vir no meu colo, e eu acabava por terminar o meu treino com ele, por isso eu tinha que sair do meu ritmo, diminuir, ou eu corria com ele no colo, ou corria com ele correndo junto comigo. E no início, isso para mim foi muito difícil de aceitar. Mas era uma coisa que eu precisei pensar. Se eu queria voltar a treinar, eu tinha que aceitar as condições que eu tinha. Então, treinar na hora que desse. Se precisar fazer as pausas por conta dele, eu ia ter que fazer. E tá tudo certo. Hoje eu faço isso de uma forma muito tranquila. Não atrapalha meu resultado de forma alguma. Eu faço as provas, essas pequenas pausas que eu faço não atrapalham o meu resultado nas provas, não faz eu andar nas provas, não faz eu pausar nas provas. Não tô falando que é errado andar em prova. Pra quem não tá performando, pra quem tá correndo ali porque quer correr, porque quer ser feliz correndo, simplesmente, ok, não tem problema nenhum. Eu quero performar, então isso pra mim que eu não faço essas pausas. Hoje eu tô em busca, né, de voltar a performar como antes, porque antes eu tava ali, né, muito treino, eu tava focada em treino, dieta, e hoje eu tenho muitas coisas aqui pra poder focar, e não dá pra gente dar conta de tudo. Então eu vou ali progredindo com meus treinos da forma que dá. E antes também, outra coisa que eu era muito chata era com os dias dos meus treinos. Esses meus treinos de corrida eram terça, quinta e sábado. Terça, quinta e sábado eu corria. E ninguém mudava isso na minha planilha. E se tentassem mudar, eu brigava, eu ficava muito brava. Então, realmente a maternidade mudou muita coisa, veio pra até me ajudar nessa questão de não ser. A gente tem que ser disciplinado, isso é fato, eu concordo muito, mas a gente tem que fazer com as condições que a gente dá. Eu já imagino que para quem é mãe e que tem rede de apoio seja difícil, imagina para quem não tem rede de apoio como eu. Então a gente tem que sim estar com a mente aberta. Teve momentos em alguns vídeos que eu assisti, assim, de algumas mães que elas falavam assim, de algumas influenciadoras: qual que é a sua desculpa para não treinar? Só que não é bem assim. E isso até me fez refletir se eu realmente seguia esse tipo de influenciadora. Acabei por deixar de seguir porque não é desculpa. Por exemplo, teve um dia que eu tava saindo pra ir treinar e eu não pude eu tava já trocada e eu ia treinar no meu horário de almoço do trabalho, e a creche ligou e falou: olha, o Miguel tá assim assado, ele não tá bem, tem que vir buscar ele. E claro que eu fui buscar ele, não fui treinar. Deixei de treinar naquela semana? Deixei de treinar naquela semana porque o Miguel precisava de mim, entendeu? Então, eu acho que a gente realmente, depois que a gente vira mãe, a gente tem que cuidar. Nós precisamos cuidar de nós, porém, precisamos ajustar muita coisa, né? Principalmente se você não tem rede de apoio. O Cris me ajuda muito com relação a isso, principalmente com relação aos meus treinos, que ele fica super à disposição de interagir ainda mais com o Miguel quando eu tô correndo, quando eu tô fazendo um fortalecimento. Ele faz com que fique leve tanto para mim quanto para o Miguel esse período que eu tô treinando. Então, hoje foi diferente porque hoje ele tá trabalhando e eu precisava treinar. Por que eu precisava treinar? Porque eu quero entregar os meus treinos certinho. Eu não pude entregar ontem por uma questão de dor, né, de cãibra. E amanhã eu tenho um treino longo, eu tenho um treino de 10 km, que é o meu maior treino da semana.
E então, para entregar tudo bem, a minha planilha tudo certinho, eu optei por tentar fazer isso hoje, de treinar aqui com o Miguelzinho, e foi tudo bem, deu tudo certo. É isso, galera. Essa é a minha realidade. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, ou alguma coisa que vocês queiram ver com relação a tudo isso, como que eu faço com a questão da maternidade, dos meus treinos, mais vídeos como esse, deixa aqui nos comentários que é o maior prazer atender o pedido de vocês. É isso, um beijo, tchau!